Então vamos lá, direto ao ponto. Quem está estudando para concurso de TI já deve ter notado, né? As bancas elas não querem mais saber aquela definição de livro. A prova hoje em dia está testando a nossa capacidade de diferenciar as ferramentas. É tudo sobre saber qual norma serve para quê. E é exatamente essa diferença que a gente vai desvendar aqui de uma vez por todas. Olha só, é exatamente isso que a gente vê na tela. A grande confusão que as bancas adoram explorar tá nessas três perguntas aí. Elas trocam os papéis de propósito, sabe? Só esperando o candidato escorregar. O nosso objetivo hoje é criar um mapa mental tão claro, mas tão claro, que essa confusão se torna impossível. E entender isso não é só para acertar a questão, é para garantir um baita diferencial. Bom, vamos começar pela base de tudo, a norma que é o verdadeiro pilar de qualquer sistema de gestão de segurança e, claro, não por acaso, a mais cobrada em prova, a ISO 27001. Pensa na 27001 como se fosse a lista de ingredientes obrigatórios de uma receita, sabe? Ela diz, você precisa ter farinha, ovos e açúcar. Ela basicamente estabelece os requisitos, as exigências, para se ter um sistema de gestão de segurança da informação, o famoso SGSI. Ou seja, ela dita as regras, o que deve ser feito. E aqui, a gente tem os pontos que definem a 27001 em qualquer prova. Primeiro, isso aqui é para anotar. É a única norma dessa família que leva a uma certificação. Se a questão falar em selo de conformidade ou auditoria externa, é dela que estão falando. Segundo, ela opera naquele ciclo PDCA, de melhoria contínua, sempre. E terceiro, o ponto que a gente vai conectar logo em seguida, ela é mandatória. Ela define o que fazer, mas olha o detalhe, não o como. E essa é a armadilha clássica, pegadinha de prova número 1. A 27001 ordena, você deve ter um controle de acesso. Ponto final. Ela não vai te dizer se é para usar biometria, senhas fortes ou cartões. Ela apenas exige a existência da fechadura, mas não ensina como construir essa fechadura. Guardem bem essa distinção, exigência versus implementação. Certo. Se a ISO 27001 exige a fechadura, onde é que a gente encontra o manual de instruções para instalar a bendita? É aí que entra a próxima peça do nosso quebra-cabeça, a ISO 27002. E aqui está a resposta. A ISO 27002 é o nosso grande manual de instruções. Ela pega aqueles controles exigidos pela 27001 e oferece um guia super detalhado, um verdadeiro código de boas práticas sobre como implementar cada um deles de forma eficaz. Ela é o complemento perfeito. Agora, atenção máxima aqui, pessoal, porque essa é a troca que as bancas mais amam fazer. A 27002 é um guia de excelência, mas não é uma lei. Ela não certifica e não é obrigatória. Pensa nela como o melhor livro de receitas de segurança que existe. Dá para seguir as receitas dele ou usar outras, desde que o resultado final seja seguro. O importante é lembrar, 27002 é orientação, não obrigação. Beleza, já entendemos o que e o como. Mas todo sistema de segurança se baseia num conceito fundamental, né? O risco. E para isso, claro, existe uma norma específica. Imagina 2705 como o meteorologista da segurança da informação. Ela não vai impedir a tempestade de vir, mas ela oferece todo um método para prever, analisar a força dos ventos e aí sim decidir se é melhor fechar janelas, evacuar ou só levar um guarda-chuva. Ela estrutura todo o processo de gestão de riscos. E aqui está outro ponto crucial para a gente diferenciar. A 27005 ensina a identificar e avaliar os riscos, mas ela não entrega a solução de bandeja. Para saber quais controles aplicar, a gente volta lá na 27002. E assim como o guia de controles, essa norma de processo também não é certificável. Ela é um método, um processo, não um selo de qualidade. Para fechar o nosso quarteto, a gente sai um pouquinho da família ISO e entra num framework com uma pegada bem diferente, muito mais direta ao ponto e operacional. A grande sacada desses controls é a origem deles. Eles não vêm da teoria, eles vêm da trincheira, do campo de batalha. São um compilado das lições aprendidas com ataques reais, tudo organizado numa lista de ações práticas e, o mais importante, priorizadas. A filosofia aqui é, o que a gente pode fazer agora, já, para parar os ataques mais comuns e mais danosos? Então, o ponto crucial aqui é, não vamos confundir CIS com ISO. São coisas totalmente distintas. O CIS Controls é um guia de implementação focado no chão de fábrica da segurança, super técnico e prático. E para fechar o nosso ciclo de pegadinhas, ele também não é certificável. Certo.
Analisamos todas as peças separadamente. Agora chegou a hora da verdade. Vamos montar esse quebra-cabeça e ver o quadro completo. Essa comparação é o que vai solidificar tudo na memória para a hora da prova. Dá uma olhada nessa tabela. A primeira coluna mostra os nossos jogadores. A segunda, a função de cada um. Requisitos, guia, risco e prática. Mas a coluna que realmente decide a questão da prova é a última. Repara como só tem um sim. A ISO 27001 joga sozinha no campo da certificação. Todo o resto são ferramentas de apoio. Essa imagem mental aqui precisa ficar gravada. Agora que a teoria está bem clara, vamos ao que realmente interessa. Como usar isso para, digamos, ler a mente da banca e gabaritar a questão. Aqui está o mapa da mina, pessoal. Quando for ler o enunciado da questão, é só procurar por essas palavras-chave. Mencionou certificação ou requisitos obrigatórios? A resposta é 27001. Falou em boas práticas ou guia para controles? É 27002. O termo gestão de riscos já aponta direto para 27005. E se a questão tiver um tom de prático, priorizado ou defesa cibernética, a resposta é SysControls. Simples assim, sem erro. E só para não restar nenhuma dúvida, vamos repetir o ponto mais crítico de todos. O erro que mais elimina candidatos é justamente confundir os papéis. Apenas a ISO 27001 certifica uma organização. As outras normas e o framework são ferramentas de apoio, são guias, são processos, mas eles não levam ao selo de certificação. Para fechar, fica uma reflexão que vai além da prova e entra no mundo real. Depois de entender cada peça, a pergunta muda, né? Não é mais qual norma usar, mas sim como a gente consegue orquestrar todas elas juntas. Um SGCI que funciona de verdade não escolhe entre gestão, controles e riscos. Ele integra todos eles. Entender isso não só garante a aprovação, mas forma um profissional de segurança muito mais completo.